Olá, hoje vamos falar a respeito dos filhos e sua obediência para com os pais. Vivemos numa sociedade em que a família tem se autodestruído, sobretudo na região ocidental, onde o modernismo tem tomado conta da percepção de família, entre outros contextos, a ideia de família e suas ordenanças, sobretudo a ordenança de liderança do pai e da mãe quanto aos filhos, e os filhos automaticamente em sua reverência para com os pais, sua obediência, a questão da dignidade e da sabedoria que os filhos têm que ter para que isso possa ser concluído devido às ordenanças que o pai e a mãe lhe passam e ele acabe aceitando. O filho deve buscar a sabedoria, porém, essa responsabilidade vem sobretudo dos pais, porque os pais devem ser o guia dos filhos, porque os filhos, eles são a inspiração dos pais. Os pais, quando não dão um bom exemplo, os pais que não instruem seus filhos, não fazem conforme a moral que busque a virtude, a justiça, os elementos que levem à sabedoria, porque isso tem faltado muito nos dias atuais. Nós vemos que os filhos não obedecem aos pais e os pais também não dão uma instrução conforme a justiça para os filhos. A gente vê os pais orientando os filhos para buscar os estudos. Sabemos da importância do estudo, do conhecimento. No entanto, o conhecimento, ele pode produzir sabedoria ou não. Ele é um caminho, ele é um passo para essa realização. E quando esse conhecimento é buscado de uma forma que não produz sabedoria, ele pode trazer até mesmo mais malefícios, porque não busca sabedoria, não busca a verdadeira justiça. A justiça ficou algo subjetivo, ficou apenas para defender uma causa, um elemento aparentemente injustiçado, mas não para buscar a justiça, porque a justiça não é uma ideia e um fato a qual ela vai produzir malefícios. Por exemplo, muitos buscam a justiça da legalização das drogas devido a um fator, a uma determinação, por exemplo, alegando que as pessoas estão sendo presas só por causa que a droga não é legalizada, não é documentada como algo que a sociedade possa ter acesso à mesma em qualquer circunstância, em qualquer momento. Nós vemos aí há pouco tempo, houve legalização do porte da maconha, uma certa quantidade, se não me engano, 40 gramas, se eu não estou equivocado. E hoje em dia os filhos estão submetidos a isso, porque os pais só falam assim: você tem que estudar, ser alguém na vida, tem que estudar para que você consiga alcançar. Virou algo monótono, algo repetitivo. Qualquer pessoa fala, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa instruída no conhecimento, com maior status, é um diálogo, uma conversa sem muito sentido, sem muita profundidade, a qual a gente vai percebendo que se tornou cultural, uma coisa que todo mundo fala: você tem que estudar, você tem que estudar. Realmente, o estudo traz conhecimento, tem essa potencialidade. Porém, isso não significa que quem vai estudar vai adquirir conhecimentos de outras culturas, de outros elementos. Não significa que a pessoa vai alcançar a sabedoria, porque a sabedoria vem através da verdadeira justiça, da virtude, da instrução, daquilo que você deve fazer com amor, que vai produzir bons frutos, que vai trazer a paz, que vai trazer harmonia. Ela não pode ser apenas um elemento pêndulo que traz a justiça de um lado e prejudica do outro. No caso da maconha, eu citei como exemplo, mas eu não vou me aprofundar nessa questão da maconha. Eu só citei um exemplo, mas eu digo em detrimento de que a maioria dos pais não gostam, não aceitam que os filhos usem maconha. Mas isso está cada dia mais comum, principalmente os filhos universitários, eles têm acesso muito a isso devido aos discursos, à dialética, aquele pensamento, aquela
aquela ideia da maconha e seus benefícios. Repito, eu não vou entrar nessa questão, mas qualquer pessoa sabe que, seja aquele que diz que a maconha faz bem, sabe que a maioria dos pais são contra o uso dela pelos filhos. Por isso que eu citei como exemplo. Não vou me aprofundar nisso agora, nessa questão da maconha. A virtude, ela vem através da instrução dos pais. A mãe tem um grande papel, aquela mulher que está ali trabalhando, que está ali orientando os filhos, está no cotidiano. O pai também, mesmo saindo para trabalhar, mesmo no seu ambiente mais exterior. Eu estou falando nessa questão a partir de uma perspectiva que a mãe esteja em casa e o pai fora. Eu não vou entrar na ideia de os dois têm que trabalhar, os dois têm que estar fora. Então, assim, tem essa importância. A figura do pai, da mãe, para inspirar, para orientar a própria essência do ser, a própria existência, porque o pai, por exemplo, ele dando o bom testemunho, fugindo do adultério, do excesso de bebida, fugindo principalmente daquelas coisas que causam transtornos, escândalo com os filhos, é um fundamento importante, diferentemente de um pai que adultera, que maltrata a sua mãe, que não respeita a sua mãe. Então já causa uma problemática nisso. Aí a própria correção que é proveniente desse pai, o filho vai rejeitar, ou ele vai achar algo estranho, um objeto estranho, porque ao mesmo tempo que ele é instruído a fazer as coisas corretas, a buscar a justiça, a prudência, a sensatez, ele vê algo totalmente antagônico no pai. E da mesma forma a mãe. Às vezes a mãe, ela não respeita o esposo, não respeita a sogra, vivem sempre em atritos, em contendas. É uma mulher que, no seu ambiente, na sua missão de educar os filhos, ela não se faz presente no dia a dia, no cotidiano, ela só tem aquele romantismo, aquele apego natural de mãe, mas ela não dá uma instrução a qual o filho possa dizer, não, minha mãe, ela quer o melhor de mim, ela me instrui, ela dá bons exemplos, ela traz algo que inspira, sensata, não busca viver apenas em vaidades, em coisas levianas, transitórias. Então, vivemos uma sociedade turbulenta, em que ninguém respeita ninguém, o pai não respeita a mãe não respeita o pai, os dois não respeitam os filhos não respeitam os pais. Então, é importante a exortação nos dias atuais, por isso que as doenças têm se alastrado, os transtornos mentais, as pessoas estão amarguradas devido a essa perca de identidade, do seu propósito, na questão teleológica de existir, a questão do seu propósito aqui nessa terra, que é um propósito muito importante e que é passageiro, é algo transitório, mas que devemos buscar deixar o legado, os frutos. Tudo passa, a nossa beleza física, as questões financeiras, até mesmo as nossas dívidas materiais. Então, devemos deixar um legado que vai trazer uma inspiração para a família, para você ser lembrado de gerações e gerações. Um legado moral que vai trazer uma memória assim que seja intangível, que supere a materialidade, não, ele era muito rico, ele era conquistador, não. Aquilo que vai trazer a paz e a harmonia que você vai relembrar e vai dizer, nossa, meu pai, meu avô, ele era tão caridoso, ele era tão gentil, ele me dava conselhos, às vezes eu estava triste, angustiado, amargurado, mas ele me deu o colo, me ajudou, trouxe palavras de edificação, palavras de virtude, palavras de sabedoria. E isso que é o mais importante. Você vê que as pessoas sempre, quando comentam isso, você vê a percepção da pessoa, você vê algo que até mesmo transcende a realidade. Agora, quando você vê, deixou casa, deixou um prédio, deixou não sei o quê, deixou carros, você não vê aquela harmonia interior dentro da pessoa. Você vê, às vezes, uma felicidade, isso quando não tem brigas por
por causa de herança, aquelas coisas que às vezes acabam até em tragédia, mas é diferente do legado virtuoso, que vai trazer uma sustentação para a família. Isso é muito mais importante. Então esse é um vídeo de exortação e espero que vocês tenham gostado. Conto com os comentários, com o apoio de vocês e até mais.